Hoje é dia de Dream Team, meu consagrado, e você sabe de quem nós vamos falar hoje? Cara, é lógico que eles sabem, tá no título, tá na thumb. Por que eu faria essa pergunta? Esse quarentena tá me afetando. Olha, hoje é dia de seleção brasileira, então bora lá. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e hoje é dia dos melhores jogadores que passaram pela seleção brasileira nos últimos 30 anos. Muitos de vocês assistiram a final da Copa de 2002 nas reprises e têm assistido aos melhores momentos de vários jogos da Celeste aqui no YouTube. Aí você olha pro Brasil da Copa de 94 e fala: pô, mano, só tinha craque. Aí você chega da Copa de 2002 de novo. Nossa, melhor seleção da história. Aí você assiste a Copa das Confederações de 2013 e pensa: nossa, como me iludiu esse time. Melhor eu parar antes de chegar em 2014, né? Bem, vamos então considerar os últimos 30 anos. Lembrando que 30 anos é de 1990 pra cá. Então, ó, se alguém falar Pelé, Zico, Garrincha nos comentários, eu vou ficar pistola. Agora que eu falei, vai estar cheio de gente falando Pelé e Garrincha nos comentários. Vamos logo pra escalação que eu tô me complicando um pouco, né? Vamos lá. O legal de escolher um goleiro pra esse time é que qualquer um que você coloca aqui vai parecer um puta craque, né? Quase não tem jeito de errar. O único problema é que também não tem muito jeito de acertar, porque não importa quem eu escolha, vai ter discussão. Vamos analisar juntos então. Temos nesses últimos 30 anos de Brasil, pelo menos 5 goleiros que são de outro nível. Outra prateleira. Tafarel, Marcos, Dida, Júlio César e Alisson. Bem, tem o Doni também, mas ele é tão bom que eu vou deixar ele fora dessa lista, né? O Alisson não apresentou na seleção brasileira o mesmo que apresenta no Liverpool, e mesmo eu considerando ele o melhor goleiro do mundo atualmente, e titular absoluto, né, ainda falta um pouco. Júlio César, apesar de craque, nunca foi o grande salvador da seleção, e titular em 2 Copas, muito se discute sobre seu rendimento nessas competições. Se existe dúvida, não dá para escalar aqui. Já o titular de 2006 foi Dida, que por sinal estava voando na Itália. Bem, outro que não discuto sobre o quão bom era como goleiro, mas não foi tão representativo pela seleção brasileira. Agora, entre Marcos e Tafarel, quem foi o melhor goleiro a vestir amarelinha nos últimos 30 anos? Bem, como tudo aqui é minha opinião, então se discorda, já escreve nos comentários que a gente conversa lá sempre, hein? Marcos foi sem dúvida em 2002 a melhor atuação de um goleiro pela seleção brasileira em uma Copa nos últimos 30 anos. Muito se fala sobre o Tafarel em 98, principalmente na semi contra a Holanda, mas o pico, o melhor desempenho sem dúvida, pertence ao São Marcos nos 7 jogos do Penta. Se ele jogasse na Europa, sem dúvida teria sido eleito o melhor goleiro do mundo naquele ano. Pro azar dele, ele jogava no Palmeiras, né? Aliás, vocês pararam para pensar que o Marcos foi considerado o 4º melhor goleiro do mundo e no mesmo ano foi rebaixado junto com o Verdão para a Série B? Bem, dito isso, também temos que frisar o quão importante foi Tafarel nas 3 Copas como titular do Brasil, 90, 94 e 98. E não é só coisa de brasileiro não, o atual treinador de goleiros da seleção apareceu 8 vezes entre os 10 melhores goleiros do mundo e foi indicado ao prêmio por 13 vezes, aí fica difícil, né, Marcão? Então, mesmo eu achando o Marcos de 2002 teve um melhor desempenho como goleiro, eu fico com o Tafarel, pela história, constância e confiança que ele sempre passou. E na lateral direita eu acho que a discussão é um pouco mais simples, né? Acho que não, viu? Nessa posição temos o Jorginho da Copa de 94. Eu sei que muitos mais novos podem pensar que o Cafu era o lateral daquele ano, mas na verdade o Jorginho era titular absoluto, inclusive na final. Só que ele se machucou e foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo contra a Itália por um menino chamado Cafu. Jorginho foi considerado inclusive o melhor lateral direito da Copa de 94, mas ainda assim não é o nosso escalado. Você sabe, no fundo, que a briga aqui é entre Cafu e Daniel Alves. Dani tem o desempenho ao seu lado, é um dos melhores laterais direitos da história e joga muito também vestindo a camisa da seleção. Merece muito, muito mesmo. O cara foi considerado o melhor lateral direito do mundo por 8 vezes. O cara é monstro. Mas do outro lado temos o Marcos Evangelista de Moraes. Mas você conhece ele por Cafu, lógico. Ele participou pelo Brasil de 4 Copas do Mundo, além de 3 finais de Copa do Mundo seguidas, com 2 títulos, só foi considerado o melhor lateral direito do mundo por uma vez. Mas na seleção, o cara é monstro. Pela história na amarelinha, eu coloco o Cafu na minha escalação. Mas é só, eu vou deixar também pra vocês. Vota aqui no card quem você acha que merece ficar de titular na lateral direita desse Dream Team. Bem, vamos agora pra lateral esquerda porque vai ter muito mais dúvidas pela frente. Roberto Carlos é sem dúvida o maior ídolo dessa posição nesses 30 anos. O ex-Flamengo Júnior não estava na Copa de 90, o que nos resta só um craque além dele para enfrentar o ídolo do Real Madrid nessa disputa. Outro ídolo do Real Madrid, Marcelo. Aqui é uma briga bem parecida com o que tivemos na lateral direita, né?
Só que não. Roberto Carlos foi por 2 vezes o segundo melhor do mundo. Uma vez pela FIFA em 97, ficando atrás de Ronaldo Fenômeno, e a outra vez no Prêmio Bola de Ouro da revista France Football em 2002, ficando atrás novamente do Ronaldão. Roberto Carlos foi considerado também o melhor lateral esquerdo da história do Real Madrid e o 4º melhor jogador da história do Real Madrid. Ele é o 2º jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira na história, só perde para Cafu. Essa vaga é dele, né? Mas o Marcelo aparece pelo menos na nossa reserva. Bem, quando a gente vai formar essa dupla de zaga, é impossível não colocar o Lúcio como um dos titulares. É um dos melhores zagueiros da Europa nos anos 2000. Ele foi absoluto na seleção brasileira nas 3 Copas dessa década, 2002, 2006 e 2010. Ele, inclusive, detém o recorde de tempo de um zagueiro sem cometer faltas em Copa do Mundo. São quase 5 jogos. Se você assistiu a Copa de 2002, você lembra bem das arrancadas que ele fazia e arrepiava o torcedor brazuca. Se só assistia a final, teve um gostinho disso. É impossível não ser ele um dos nomes. Agora, para a segunda vaga, a coisa é meio complicada, viu? E aqui, acho que pela primeira vez até agora, eu vou escolher puramente pela técnica individual e não pela representação na seleção. Aqui é Thiago Silva. Olha, eu tava muito tranquilo quanto a essa decisão, até assistir a final de 2002 de novo e lembrar que o Roque Júnior jogou muito naquele ano. Ainda temos Ricardo Rocha, Aldair, Juan, mas ainda assim eu escolho o Thiago Silva. Ele tá há pelo menos 12 anos como um dos melhores zagueiros do mundo. Joga muito bem com o manto canarinho e com 90 jogos pelo Brasil nas costas, chegou a hora de ter um reconhecimento, né? O cara é muito bom e você sabe que ele fez por merecer estar aqui. Terminamos a linha defensiva e agora é o meio campo. E vocês vão perceber um estilo meio ousado dessa escalação. Mas isso é lógico que ia acontecer, né? Porque tem jogador que é impossível deixar fora desse Dream Team. Então é o time que se ajusta ao jogador e não o jogador que se ajusta ao time. Olha, daqui pra frente eu vou falar que essa é a posição mais difícil que teve. Porque eu preciso de um cara bom pra dar suporte a um time muito ofensivo. Um cara que saiba marcar muito bem e um craque que também tenha capacidade de sair com a bola. O primeiro nome que eu pensei pra essa posição foi Gilberto Silva. O cara voou em 2002, aliás, não foi só em 2002, né? O Gilberto Silva foi um dos melhores volantes do mundo nos anos 2000, principalmente se considerarmos sua passagem pelo Arsenal na temporada 2003-2004. Para quem não sabe, os Gunners foram campeões da Premier League de forma invicta, algo único até hoje, e o brasileiro é considerado um dos grandes nomes daquele time, chamado inclusive de Parede Invisível. Ele era exatamente isso, né? Uma muralha do meio campo que ainda aliava uma boa visão de jogo e uma boa saída de bola. Mas Dunga foi muito mais do que um capitão do Tetra. É difícil para quem pouco viu o capitão da seleção jogar entender muito bem o quão importante ele foi para aquele time. O quão importante ele foi para a seleção como um todo, né? Ele não era só um líder, um xerifão. Ele não era só um grande marcador. Ele foi na Copa de 94 ao lado de Mauro Silva e na Copa de 98 ao lado de César Sampaio a grande ponte de ligação defesa e ataque da seleção brasileira. Para você ter uma ideia melhor do quanto ele participava dos jogos, Dunga, em 94, foi o jogador que mais deu passes na história de uma Copa do Mundo. Presta bem atenção, naquele Mundial, o capitão da seleção brasileira deu 692 passes. Você sabe quem foi o segundo na história? Um tal de Xavi, da seleção espanhola de 2010. Dunga ainda teve naquele ano a melhor porcentagem de acerto de passes da Copa do Mundo. Ele assumiu tão bem esse papel de ponte de ligação que, se pegarmos os jogadores que deram mais passes em uma edição de Copa do Mundo, ele aparece não só na primeira, mas de novo na 6ª colocação por causa da Copa de 98. O cara é monstro, capitão indiscutível tanto da seleção como do nosso Dream Team. Não tem para Gilberto Silva, não tem para Casimiro ou qualquer outro. Vamos logo para os próximos. Agora começamos a parte um pouco mais fácil do Brasil. Eu digo mais fácil porque temos nomes que são absolutos, né? Mas não é tão fácil assim, porque o Brasil é foda e tem jogador pra caramba pra eu colocar aqui. Eu posso falar foda? Não sei, qualquer coisa o editor corta, né? Mas não tem outro adjetivo para esse Brasil. Eu já vou colocar o Rivaldo logo de cara, porque seleção brasileira sem Rivaldo não é seleção, né? Rivaldo, além de craque, um dos melhores da Copa de 98, foi talvez o melhor jogador da Copa de 2002. Ah, mas o Ronaldo fez 8 gols. O Rivaldo foi o organizador daquela seleção do Filipão, o maestro, o criador de jogadas. Olha a final, por exemplo. Ele deu o chute que gerou o rebote do primeiro gol e o segundo aquele corta-luz deixando a bola passar para o Ronaldão. Foi uma das coisas mais geniais do futebol brasileiro. Você sabia que ele está aqui. Não
Não sei nem porque que eu tô me alongando tanto, né? Vamos logo pro nosso segundo nome, aqui um pouco mais avançado e um pouco mais pra esquerda de campo. Ronaldinho Gaúcho. Ídolo indiscutível de todo o Brasil, não importa seu time de coração. No fundo, você sabe que ele é um dos maiores jogadores de futebol da história. Era um menino de 22 anos na Copa de 2002 e mesmo assim, titular absoluto da equipe. Já em 2006, ele fez uma Copa muito abaixo do que todos esperavam. Aliás, se considerarmos só a quarta de final contra a França, meu Deus do céu. Tem um lance que ele pisa na bola e cai no chão. Mas pô, estamos falando do bruxo, né? O cara fez na sua estreia pelo Brasil um dos gols mais bonitos que eu já vi ao vivo. E foi também um dos grandes injustiçados da Copa de 2010, ficando apenas na lista de suplentes e não sendo convocado pelo então técnico Dunga. Aliás, essa Copa de 2010 foi a pior convocação da história, mas isso eu deixo para outro vídeo. O rei dos dribbles não tem jeito, tá escalado aqui no nosso Dream. Vamos agora montar nosso trio de ataque. E agora, de novo, eu vou ter problemas. Bem, vamos começar com quem a gente tem certeza aqui, né? Assim eu evito o ódio de vocês até o fim do vídeo. Vamos começar com Ronaldo Fenômeno. Mas assim, eu vou colocar ele para jogar saindo da área, assim como fazia quando estava no auge da sua carreira, né? Mas como um segundo atacante dos tempos da sua juventude. Ronaldão é um dos maiores artilheiros da história da seleção e o maior brasileiro na história das Copas. E mesmo fora de forma, o cara ainda era um monstro, um dos maiores que já existiu. Bem, eu sou fã incondicional dele, com certeza que eu ia colocá-lo aqui nessa escalação, né? Coloquei de segundo atacante por um motivo bem simples, porque aqui temos um centroavante, que é o melhor jogador que eu já vi jogar dentro da área. Romário é matador, tem a frieza e a precisão de um atacante por natureza. Bem, você sabe, né? O mínimo que você assistiu do baixinho já serve para te dar uma ideia do como ele era um monstro fazendo gols. Infelizmente, pouquíssimo utilizado em Copas do Mundo, a não ser lógico no icônico Tetra de 94. Ele entrou em apenas um jogo de 1990, em 98 e 2002 não foi convocado. Para você torcedor mais novo, eu vou te contar uma história. Na Copa das Confederações de 97, ele e Ronaldo fizeram uma dupla de ataque genial. Mano, cara, genial. Todo mundo tinha certeza que o Penta vinha em 98, mas por causa de uma lesão, ele foi cortado da seleção. Contrariado, viu? Ele disse que ia se recuperar e mesmo assim cortaram o baixinho. E você sabe o que ele fez? Enquanto aconteciam os jogos da Copa, ele continuou atuando no Flamengo e marcando vários gols. Sabe? Só pra provar que tava todo mundo errado. O cara é abusado e bom de bola. Olha, o time tá quase pronto, tá faltando só um jogador e pela posição talvez você saiba quem é. Mas enquanto você pensa, eu vou pedir o like. Só aquele like rapidinho para ajudar aqui no canal, né? E aí? Já sabe quem é? Pois é, sei que muitos dos mais velhos vão estar desesperados falando de Bebeto e não é que ele não mereça, né? Bebeto é a melhor dupla que os grandes atacantes poderiam ter. Foi assim para Romário em 94 e para Ronaldo Fenômeno em 98. Talvez tão importante para o Tetra como o baixinho, mas como eu posso escolher qualquer jogador desses últimos 30 anos, não é ele que eu escolho. Ele fica na minha reserva. Aliás, falando em reserva, tem um cara que merece ser citado aqui, viu? Denilson Show é o grande eterno reserva da seleção brasileira. E pensa um reserva bom de bola. Na Copa de 98, ele entrou em praticamente todos os jogos. E em 2002, se deve lembrar ele contra a Turquia, né? Ele era assim, entrava para pôr fogo nas partidas. Além de Denilson, Bebeto, temos o Imperador Didico com seu gol salvador na Copa América. Temos também Robinho, que, apesar de não ter sido um grande destaque na Europa, sempre brilhou com a seleção brasileira. Mas sim, amigo, o nome que eu escolhi para essa vaga é do menino que não é mais menino, Neymar. A briga é boa, é verdade, mas Ney já tem sua história pela seleção canarinho. Ele já é o terceiro maior artilheiro da história do Brasil, atrás apenas de Pelé e Ronaldo Fenômeno, além de ter sido essencial na conquista do único título que faltava para a seleção, que é a medalha de ouro da Olimpíada. Então, ó, nosso time ficou assim, com o Neymar fechando o trio de ataque. Convenhamos que o moleque é bom de bola e merece estar aqui. Entre eles e outros craques, eu escolho ele bem por gosto pessoal. E você? Você colocaria ele aqui também? Ou prefere Bebeto? Ou Adriano? Escreve aí nos comentários ou vota aqui no card. E já aproveita para se inscrever e clicar no sininho. Se quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou você pode clicar aqui. Valeu pela atenção e até a próxima!